Certamente você deve ter visto muitos espectros de luz na sua vida, seja pelo inconfundível álbum da banda Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ou por um mero arco-íris com o tão cobiçado pote de ouro dos duendes. Mas deixando todos esses mitos e ícones musicais de lado, vamos focar no que realmente interessa. O espectro é uma representação das intensidades dos componentes ondulatórios de um sistema, em função do comprimento de onda, como o espectro contínuo da luz do Sol, por exemplo. Quando um elemento químico gasoso, em pressão baixa, é sujeito a um campo elétrico intenso, os átomos absorvem energia, e seus elétrons, distribuídos em diferentes níveis de energia, elevam-se para um nível acima, onde se diz que estão no estado excitado. Como os átomos excitados de um elemento na fase gasosa emitem somente certos comprimentos de onda, esse espectro é denominado espectro de emissão de raios, ou linhas. Esse fenômeno acontece, por exemplo, nos anúncios luminosos de neon, nos quais os átomos de neônio excitados emitem luz laranja avermelhada. Nós temos uma fenda e uma lente colimadora que faz com que incida somente os raios paralelos. Temos também uma grade de difração, que quando o feixe de luz passa por ela, a luz se decompõe, e quando isso ocorre conseguimos enxergar quais cores formam aquela luz. Uma lente focalizadora, uma máscara com fendas, um sensor de luz, um trilho óptico, uma base graduada, um sensor de movimento rotativo e uma lâmpada a qual queremos analisar os espectros. Temos também uma interface USB, na qual é conectado o nosso sensor de luz. Devemos determinar a separação das linhas da rede de difração. Para isso, iremos utilizar a lâmpada de sódio. Para iniciar a varredura, devemos pressionar o botão Iniciar no painel do programa da Studio e movimentar vagarosamente o sensor passando pelo máximo central e pelo primeiro máximo lateral. Foi obtido então o seguinte gráfico. Assumindo que as linhas amarelas do sódio possuem o comprimento de onda de 589,3 nanômetros e com os ângulos obtidos a partir do gráfico, é possível calcular a separação das linhas da rede de difração. Sabendo o valor da separação das linhas da rede de difração, vamos agora calcular o comprimento de onda para os espectros do mercúrio. Para isso, giramos vagarosamente o sensor de luz, fazendo com que ele passasse pelo máximo central e pelo máximo de primeira ordem do espectro de mercúrio. Deste modo, foi possível gerar um gráfico de intensidade por posição angular. Com isso, calculou-se o comprimento de onda para cada cor presente no espectro do mercúrio. A tabela a seguir mostra os valores obtidos. Pela tabela, podemos notar que o valor esperado para todas as cores estão menores, e a diferença de percentual entre elas está beirando 5%. Essa diferença se deve ao erro de visualização do observador, pois as cores não estavam totalmente nítidas no reparo. Os valores que foram obtidos nesse experimento sempre estiveram muito próximos dos valores esperados, mesmo tendo fontes de erros tais como a falta de nitidez de algumas cores.